Número 154. Um dos hinos mais belos que a harpa tem. O doce nome de Jesus. Vamos na capela? Vamos na capela? O senhor conhece esse hino? Mas é para hoje. Vamos? 154? Alguém tem a harpa cristã aí, irmãos? Olha o que diz o hino 154. O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar. E a alma cheia. Quem sabe cante. O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, o doce nome de Jesus. Jamais me falta o seu amor e põe a parte a minha Olha o poder desse nome, irmãos. o nome bom de Jesus. Se você souber o refrão, vamos. Jesus, ó meu doce Rei. Glória a Deus. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que o meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Vamos, refrão. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Louvado seja o teu nome. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Se você puder, declare. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Toque aqui a tua mão. Paulo vai dizer que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Irmão, com todo respeito, não tem nome de João, não tem nome de Isaías, não tem nome de Elias, não tem nome de Maria, não tem nome de José. A ele foi dado um nome que é sobre todo o nome. No nome de Jesus pode dar glória, porque a vitória já é tua. Receba o texto desta palavra. Então, João, neste texto, ou melhor, neste livro, ele vai mostrar de duas formas que Jesus é Deus. Primeiro, mostrando os seus atributos, os atributos de Deus. Eu disse aqui que o grande atributo de Deus é o nome Eu Sou. E João vai mostrar Jesus dando 7 declarações dizendo que Ele é. Por exemplo, João 6,35, ele diz: Eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Não, eu estava falando glória por ela. E outra forma que ele vai
vai mostrar que Jesus é Deus, é mostrando que ele não só tem os atributos, mas ele faz as mesmas obras de Deus. Ou seja, ele transforma a água em vinho, ele cura o filho do oficial, ele cura no Evangelho de João o paralítico, no capítulo 5, no capítulo 6 ele multiplica pães e peixe, no capítulo 6 ele ainda anda sobre o mar, no capítulo 9 ele cura o cego de nascença, e no capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. Ou seja, se ele faz as mesmas obras e tem os mesmos atributos, ele é Deus. E para mostrar que ele é Deus, perceba que as obras é só cura e milagre, cura e milagre, cura e milagre. Ele cura o filho do oficial, ele cura o paralítico, ele anda sobre o mar, multiplica pão e peixe, ele cura o cego, ressuscita Lázaro. Se ele ressuscitou alguém que já tinha morrido há 4 dias, o que é o teu problema para ele, sendo que ele é Deus? Você crê nisso, irmãos? Eu acredito porque está na Bíblia. Eu acredito porque está na Bíblia. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias, irmãos. E nós já falamos isso aqui. Para quem já morreu há 4 dias, o cérebro já dissolveu, mais da metade dos órgãos já entrou em estado de putrefação. É por isso que quando ele manda levar na sepultura e tirar a pedra, a irmã de Lázaro diz: não, senhor, isso aí já cheira mal, já faz 4 dias que ele morreu. A córnea dos olhos já dissolveram, mas para ele não tem problema. A Bíblia diz que quando ele chega na boca da sepultura, ele diz: tira a pedra. Quando tiraram a pedra, ele gritou: Lázaro, se ele é Deus, a morte teve que bater em retirada e a vida chegou. Você pode dar glória por esta palavra. Eu profetizo vida na tua casa. Receba isso aí, irmãos. Eu profetizo vida de você, eu profetizo vida no meio da tua família. E se você crê que a palavra está aberta e liberada nesta casa, eu repreendo espírito de enfermidade, eu repreendo sepultura aberta, eu repreendo diagnóstico negativo. Receba cura, receba milagre, receba poder, receba unção, receba visitação de Deus nesta noite e saia daqui renovado pelo poder da sua presença. Ele é Deus. Oh, glória! Estou sentindo Deus neste lugar aqui. Existe um ambiente de milagre neste lugar. Fique atento, porque palavras ditas em lugares espirituais deixam de ser palavras e se tornam decreto, meu irmão. Às vezes a palavra é liberada, a gente fica ouvindo, olhando, como se nada tivesse acontecendo. Mas palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos em ambientes espirituais. Então, quando o altar liberar cura, receba a cura. Quando o altar liberar a porta aberta, passe por ela e deixe o nome de Jesus ser glorificado. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Deus está visitando a casa de alguém aqui nesta noite. A bênção da salvação vai alcançar a tua casa, minha irmã. Oh, babachou, fica lá, eita Deus, se você abrir o coração, Deus vai transformar esse culto um congresso, porque Deus está nesse lugar. Parece que não dá certo, né? Parece que não vai, né, irmão? Parece que não vai. Vai, Deus está dizendo que vai. Ele pode, olha o que Deus manda dizer para essa irmã, não sei quem é, mas ele pode se achar valente como for. Mas mais valente que o general de guerra ele não é. Eita Jesus. Continua assim, mano. Continua assim. Deus manda dizer para a senhora: continua assim. Vai no teu lugar secreto. Vai no teu lugar secreto, lá na tua casa onde ninguém vê. E Deus está dizendo: coloca ele no teu joelho. Eu vou ter com ele. Eita Jesus. Deus vai mostrar para ele que a profissão dele não é maior do que Deus. E para você saber que Deus está falando contigo, Deus manda te dizer assim: Deus é o soldado que entra contigo nessa guerra, diz Deus. É um sufoco até para trazer para a igreja. Mas ele é do Senhor, fique em paz. Deus manda dizer para a senhora: ele é do Senhor. Quem está ligado, irmãos? Esse ambiente é um ambiente de guerra. É um ambiente de guerra. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Vamos no 3? 3.
Mas vamos para frente que tem mais. Voltando para o texto, irmãos. Eu disse aos irmãos aqui que esse foi o terceiro milagre do Evangelho de João. João começa dizendo que está tendo, presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha o que diz o verso de número 1. Depois diz: havia uma festa entre os judeus e Jesus estava subindo para Jerusalém. A Bíblia diz que em Jerusalém estava tendo uma festa, e todas as festas dos judeus se davam em Jerusalém. A história vai dizer que a cidade parava e os judeus vinham para celebrar. E Jesus também está subindo para Jerusalém. Mas perceba que o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus não está indo para a festa. Jesus está indo para Jerusalém, porém ele está indo num lugar que só tem necessitado. Nota de rodapé, irmão, só Jesus para lembrar de necessitado no meio de uma festa. Perceba que Jesus não entra nem pela porta principal. A porta principal de Jerusalém é a porta dourada. Jesus, a Bíblia diz que ele vai entrar pela porta das ovelhas, porque ele sabia que os necessitados estavam na porta das ovelhas, porque Jesus sabe qual é a necessidade e aonde está o necessitado. Deus desce outro negócio aqui agora, irmãos. Viu? Profeta não te conhece, pastor não te conhece, mas o céu te conhece. Deus manda dizer assim, ó, reserva um lugar na tua casa, um cantinho de oração. Eu não sei se é no teu quarto, eu não sei se é na tua sala, eu não sei se é na ponta do teu sofá. Deus manda dizer para alguém aqui, é uma mulher, faça o teu culto, cante. Pastor, eu não sei cantar, leia o hino. Mas o texto diz que ele estava escondido dos medianitas, porque a Bíblia diz que quando eles estavam fazendo vinho, os medianitas subiam e tomaram tudo. Quando eles estavam malhando trigo, os medianitas vinham e subiam e arrancavam tudo. O que Gideão fez? No tempo do trigo, ele vai malhar trigo no lagar, porque ele disse, eu vou enganar os medianitas, ninguém vai me achar aqui, porque agora não é tempo de trigo, agora é tempo de uva. Eles vão lá no lagar, eles vão lá na eira me procurar, melhor dizendo, mas eles não vão me achar, porque eu estou no secreto, escondido, aonde eles não pensam, pois foi lá que o anjo chegou para ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão, que cena! Que cena! Ele disse, se o Senhor fosse comigo, nós não estávamos passando pelo que nós estamos passando. Mas o Senhor é contigo. Se você pudesse perguntar para o anjo, como que você sabe que Gideão está aqui, não está lá no lugar onde é o lugar certo de malhar a uva, de pisar na uva, ou talvez de malhar o trigo? Como que você sabe? O Senhor sabe aonde Ele acha o necessitado. Olha o verso de número 2, vamos num sermão textual aqui, irmão. Olha, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. A Bíblia diz que Jesus entrando pela porta das ovelhas, logo na cara da porta, chega num tanque chamado Betesda. Deus me deu a oportunidade 2 vezes visitar esse tanque. É como se fosse um reservatório de água de um dos palácios de Herodes. A Bíblia diz que Betesda era um lugar de doente, irmão. E lugar de doente só tem gente preocupada querendo saber o que o outro tem, para saber se o outro tem é mais grave do que o que ele tem. Você entende isso? Não? Eu já contei uma experiência aqui, quando eu comecei a ficar adolescente, sair da área de criança, ir para a adolescência, eu comecei a crescer muito rápido. Aí começou a me doer o joelho, já contei isso aqui. O joelho começou a me doer ao ponto de inchar. Aí minha mãe me levou no hospital, e no hospital, o corredor de hospital é terrível, né,
irmão? O povo quer saber o que quem está lá tem, né? Para saber se o problema do outro é pior do que o dele. Aí se fala, ó, o problema é tal coisa. Aí a pessoa pensa, nossa, graças a Deus, eu acho que eu estou ruim, mas ninguém é pior que eu. E aí a mulher perguntou para minha mãe assim, uma senhora, falou, a senhora que vai passar no médico? Minha mãe disse, não, vai passar é meu filho. Ah, é? E o que ele tem? Minha mãe disse, o joelho dele está doendo demais, inchado, muito dolorido. Ai, tadinho, isso é água no joelho. Ai, que dó, irmãos, eu já estava quase fazendo o sinal da cruz. Falei, sempre eu fiquei prestando atenção. Minha mãe falou, será, pô, isso é água no joelho, isso é pancada. E dá água no joelho. A agulha é da grossura de um dedo. E a mulher já começou a me operar no corredor. Entra a agulha e eles puxam, não tem anestesia, é no sangue frio. Eu já estava passando mal. Às vezes, Deus está falando com alguém, você pode até estar achando engraçado, mas Deus está falando com você. Viu? Se você for olhar a situação, se você for olhar o que está diante dos teus olhos, é desesperador. Se você for olhar a conversa do ímpio, a vontade é de desmaiar, sair correndo e se esconder. Mas deixa para quem sabe falar, irmãos, falar. Quando nós entramos no consultório, era uma médica. A médica perguntou para minha mãe assim, irmã Carol. A médica perguntou para minha mãe, o que está acontecendo com o rapazinho aí? Minha mãe disse assim, ele está com muita dor no joelho, ao ponto do joelho dele está inchado e doendo. Ela falou para mim, senta na maca. Eu pensei, meu Deus, ela vai ficar com ele agora. E eu já estava olhando para a porta, irmão, porque eu dava trabalho para ir no hospital. Eu dava trabalho. Aí eu estava já na porta, olhando para na maca, olhando para a porta. Ela veio, olhou meu joelho, apertou. Ela falou assim para mim, tem alguma bolinha na sua virilha, uma íngua? Eu falei, tem. Aí ela olhou para minha mãe e falou assim, ele está perdendo muita roupa, muito sapato, tênis? Minha mãe disse, está perdendo, que está crescendo muito assim, está perdendo. Ela falou, então isso aí é normal, vou passar um remedinho para as articulações, mas é porque ele está crescendo. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, crescer dói. E às vezes a gente não entende, porque Deus está nos chamando para andar por águas mais profundas, e a gente está satisfeito no raso. Mas a gente quer viver milagre de Deus no raso. E Deus está te dizendo, não, eu estou te convidando para você andar em águas profundas. Só que para andar em água profunda precisa de desafio, irmãos. E às vezes nós não entendemos isso. Deus está te dizendo para você, eu estou te chamando para o particular. É necessário que você tenha mais experiência comigo. É necessário que você me conheça mais de perto. E você não está entendendo. Deus está te chamando para crescer. É por isso que tanto tiro, tanto desafio, tanta coisa, tantas intempéries, e você diz, eu não vou aguentar. Aguenta, está doendo porque você está crescendo. Mas nessa glória, mas você não vai morrer não, fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Oh, glória ao nome de Jesus. E aí o verso 3 diz que nesse lugar tinha uma multidão. Olha o verso 3. E nestes jazia grande multidão de enfermos. Irmão, olha o nível das pessoas que estavam neste tanque. Cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água. Quem estava nesse tanque era uma multidão. Era quem? Multidão. Vamos lá? Era quem? Multidão. Esperando o quê? O movimento. Esperando o quê? Movimento. Nota de rodapé. Se tem uma coisa que multidão gosta é de movimento, irmãos. Multidão gosta de movimento. Mas eu quero dar uma notícia, cuidado, porque a mesma multidão que vai atrás do movimento é a mesma multidão, se nós não vigiar, mata o necessitado. Porque muitas das vezes nós achamos que ninguém está falando que aqui não tinha movimento, ninguém está dizendo isso. Mas perceba que nós estamos falando de um lugar que tinha muitos doentes. Por quê? Porque a Bíblia diz que era de tempo em tempo. Olha o que diz o verso 4. O anjo descia em certo tempo, tem tradução que diz assim, de tempo a tempo ao tanque, e agitava as águas. Ou seja, ninguém está falando que não tinha agito de água. O que eu estou falando é que a multidão estava esperando o movimento e nem sempre tinha movimento. Sabe o que eu quero te dizer? Que nem todo culto é igual o culto passado ou o culto que Deus vai preparar. Tem culto que você vem aqui e você diz, meu Deus, hoje o céu rasgou e Deus desceu aqui com os dois pés. E tem culto que é assim, ó. Aí você diz, não, esse culto eu não gostei hoje não. Porque, escolheram os hinos muito lerdo. Escolheram os hinos muito devagar. Os hinos da harpa muito melancólico. Né? A palavra hoje, o irmão que pregou, ele é muito lento. E quem diz que Deus precisa de agir de movimento para fazer um milagre acontecer? Nem sempre onde tem agito, nem sempre onde tem multidão, nem sempre tem o agitar das águas tem milagre.
mas talvez é num culto de oração, que não tem ninguém que Jesus disse, hoje eu vou descer lá. É num culto como esse. Quantos que não vêm na igreja nesses dias de frio, irmãos? Não, porque não vou na igreja nada. Eu não vou na igreja por causa do neném, eu não vou na igreja por causa da gripe, eu não vou na igreja por causa da tosse, eu não vou na igreja por causa do frio, eu não vou na igreja por causa de tanta coisa, e Deus diz, pois é hoje que eu desço lá. Mas eu louvo a Deus por você que chegou até aqui. Levanta a mão e recebe essa palavra. Você vai levar para a tua casa o que você veio buscar. Você pode dar glória por essa palavra, é profético, receba isso. Glória, as águas agitavam, e a Bíblia diz que o primeiro que entrasse no tanque era curado da sua enfermidade. E a Bíblia diz no verso 5, olha o verso 5, irmãos. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. A pergunta é, está adianta o movimento e não recebeu um milagre? 38 anos no lugar esperando as águas se agitarem, e quando se agitaram o texto diz que ele não recebia um milagre. 38 anos esperando alguma coisa. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que nem sempre o bom é onde, nem sempre o bom não, nunca será bom aonde tem movimento se não tiver a presença. Melhor do que movimento, com todo respeito, melhor do que o remiflow, remifly, melhor do que o receba, melhor do que o toque no teu irmão, receba essa palavra, melhor do que erga a tua mão, fecha a tua mão, leva para a tua casa, melhor do que isso, que muitas das vezes Deus não está nem falando nada, é alguém que está agitando, porque tem gente que gosta de movimento e faz movimento sem Deus mandar, e aí ele quer agitar as águas por força própria, e às vezes por emoção, toca na emoção de alguém, mas Deus está dizendo, eu não estou falando isso não. O que adianta ter movimento se não tiver a presença? Melhor do que movimento é a presença. Oh, glórias a Jesus. E a Bíblia diz no verso de número 6, que, olha o que diz 6, e Jesus vendo, Jesus o quê? Vendo. Jesus o quê? Vendo. Vendo este deitado, este quem? Um homem de 38 anos enfermo ali. E sabendo, olha aqui, Jesus vendo e sabendo. Jesus vendo e Sabendo. Aí Jesus vai no verso B do verso 6, parte B, e diz assim: queres ficação? Irmão, que cena! Você não parou para imaginar, não? Eu estou falando de um homem 38 anos paralítico, 38 anos esperando um agitar das águas. O texto diz que quando as águas se agitavam, ele não conseguia se lançar nas águas porque ele era paralítico e tinha gente ali mais ligeira do que ele por causa da sua deficiência física. Mas daqui a pouco aparece um homem e olha para ele assim: queres ficação? Você quer? Você quer ser curado? Você não vai ter uma fisioterapia? Não vou precisar fazer um alongamento? Não vou precisar passar no ortopedista? Não vou precisar ter um diagnóstico médico? Quem está perguntando, irmão, é aquele que criou o osso, o nervo. Jesus queria, sabe o quê? Irmão, é claro que uma pessoa que está há 38 anos paralítica na boca de um tanque está querendo alguma coisa. Agora a pergunta é: por que Jesus está perguntando? Porque Jesus queria que ele confessasse que a própria boca é a sua necessidade. Todos nós aqui somos carentes de Jesus. Todos nós somos carentes de Jesus. Tem gente que quer se garantir na sua profissão. Tem gente que quer se garantir no seu currículo. Tem gente que quer se garantir no seu diploma. Tem gente que quer se garantir no seu poder aquisitivo. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos carentes de Jesus. Porque se Jesus não quiser, você não levanta de manhã. Se Jesus tirar as tuas forças, tu não sai daqui hoje. Se Jesus não te dá graça, você não levanta amanhã. Se Jesus não for contigo, você não exerce o que você está acostumado a exercer. Jesus queria que ele reconhecesse. É igual quando a gente pergunta assim na hora do apelo: quer aceitar Jesus? A pessoa diz: não, eu já tenho Jesus. Prova que tem. Prova que tem. A pessoa não reconhece, mas não tem nada, porque só tem quem levanta e confessa. Foi Jesus quem disse: quem levanta e confessa, me recebe. Jesus, na verdade, estava querendo que ele confessasse a sua necessidade. Agora olha o verso 7. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque num tanque, mas enquanto eu vou descer, outro se joga antes de mim. Aqui eu enxergo duas coisas nesse texto, irmão. Duas coisas. Primeiro, o paralítico já estava acostumado com a situação dele. Olha o que ele disse: Senhor, ninguém me coloca lá.
Sempre tem alguém que se joga antes de mim. Ele estava preso no passado. Jesus querendo resolver o presente dele, ele preso no passado. Ele estava respondendo para Jesus o que Jesus nem estava perguntando, porque ele estava esperando no tanque o que a fonte que estava diante dele podia fazer. Que às vezes a gente corre atrás de tanta coisa que Deus está dizendo, não corre atrás de A e B, não, corre atrás de mim. Ele está esperando o tanque se agitar e a fonte dizendo, quer edificação? A Bíblia diz, irmãos, outra coisa que eu enxergo nesse texto, o nome do tanque é Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia. Mas quando a gente olha a realidade do texto, lá não tinha misericórdia não, lá tinha a competição. Porque quem se lançava primeiro era o que recebia. Olha o verso 8, vamos adiantar por causa do horário. E Jesus me disse, levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou repetir o que eu falei, fica atento. Pois em ambiente espiritual, palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos, irmãos. É uma frase que solta no hino que você pediu a semana inteira. E às vezes você está distraído e a frase, o anjo manda assim, você não está vendo a frase passar. Quando você entra desta porta da igreja para dentro, fique atento, porque no ambiente espiritual, palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. Quando nós cantamos aqui, ó, o doce nome de Jesus, que pode curar, já era para tu ter abraçado a cura. Quando diz o doce nome de Jesus, que alivia a tua alma, você já tinha que ter abraçado o alívio. Ou seja, o que o altar liberar é palavras decretadas, é palavras proféticas. Fique atento para receber. Se o altar dizer de cura, receba a cura. Se o altar falar de provisão, receba a provisão. Se o altar falar de renovo, receba renovo. Pegue porque é profético. O lugar o ambiente é espiritual. E quem está ligado, irmãos, é difícil sair do jeito que entrou, porque o Senhor está nesse lugar. Só que tem gente que quer receber milagre de Jesus, irmão, de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, não. Tem gente que quer apertar Jesus, tem gente que quer oprimir Jesus. Não adianta apertar e oprimir, não. Se tem uma coisa, eu vou falar de mim aqui, que eu não gosto é de trabalhar sob pressão. Não me impressiona, não. Nem me impressione, porque não dá certo. Jesus, ele fazia milagre de 3 formas: tocando nele, sendo tocado por ele e palavras liberadas da boca dele. Mas tem gente que quer receber nem tocando, nem sendo tocado e nem esperando a palavra. Tem gente que quer apertar. Eu não vejo mudança. Você conhece gente assim, irmão? Não precisa nem responder. Não, você subiu da igreja. Por que você não vai na igreja? Você está em algum lugar? Não. Vai na igreja, estou desanimado. Por quê? A gente vai, ora, e a gente não vê nada acontecer. Tem que parar mesmo, porque você não vai ver mesmo. Quem diz que Jesus tem que fazer para você continuar a caminhar? Nós não adoramos pelo que ele tem, mas o adoramos pelo que ele é. E tem gente que é oprimido. Se não for assim, eu não quero. Então para e veja os problemas se sobressair sobre a tua cabeça. Não adianta querer oprimir, não adianta querer apertar. E o que eu faço? Ou você espera a palavra liberada, ou você toca nele, ou seja tocado por ele. Olha o verso 9. A Bíblia diz que ele pega a cama, coloca na cabeça e vai embora para casa. Aí o verso 9 diz: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Sabe o que aconteceu, irmão? Foram questionados. 38 anos aquele coitado deitado na cama esperando alguém jogar ele para dentro da água, ninguém fazia. Aí daqui a pouquinho Jesus cura ele no sábado. Alguém veio de olhar para ele e dizer assim: espera aí, não é você que está lá no tanque de Betesda há 38 anos ou muitos anos que você está lá? Sim, era eu. E o que aconteceu com você? Ele disse: não, Jesus passou lá e mandou eu ficar de pé, pegar minha cama, pôr na cabeça e levar para casa. Em vez de dar glória, não. O incrédulo olhou para ele: coloca a cama no chão, rapaz. Hoje é sábado, não pode carregar peso, não. Olha só, não. Ele olhou para o rapaz que ele mandou, me garantiu. Foi ele que mandou, eu obedeci o que ele mandou. Porque lembra de você quando você era sem Jesus, irmão? Gostava de um boteco, com todo respeito, gostava de um boteco, gostava de um barzinho, gostava de uma balada, ninguém reclamava, era tão normal. Aí você resolveu se entregar para Jesus, largou o boteco, quebrou o copo, não bebe mais, não anda em roda errada. Aí você vem para a igreja, vão te indagar. Olha para você e diz: agora que ficou crente, não é assim, ó? Esse que virou crentinho, aí tem uns que ainda te cutuca mais forte. Ih, agora vai dar dinheiro para pastor. É assim, quando você está no erro, está lá, passando, pagando o preço, necessitado, ninguém estende a mão. Mas quando Jesus entra na tua vida e começa a mudar, alguém diz: aí, coloca a cama no chão e deita em cima.
Mas o paralítico não parou para discutir. O paralítico, sem falar nada desse tudo, e a atitude dele disse o seguinte: quem me carregava antes era ela, agora quem carrega ela sou eu. Você pode não acreditar, mas eu acredito, porque quem mandou me garantiu. Irmão, é igual culto. Culto nunca vai ser igual para todo mundo, viu? Tem gente que, quem sabe, né? Eu vou falar aqui, não estou falando que tem, mas tomara que não tenha. Mas quem sabe tem gente no nosso meio aqui que diz assim: eu não vejo a hora que esse cara para de falar, meu Deus. Quem sabe tem gente que diz assim: eu não vejo a hora que acaba isso aí, pelo amor de Deus. Que hora que acaba isso aí? Que hora que acaba? Hã? Tem tanta coisa que pode estar acontecendo agora na mente de alguém que diz: não acredito nada do que falou, nada do que cantou, nada de nada. Continua assim que você vai longe. Quem sabe alguém vem aqui: eu só venho porque me convidaram, eu só vim porque forçaram, estão me chamando tanto tempo por mim, eu nem aqui estava. Gostoso é a roda do teu amigo que não é fiel para você, porque Deus vai mostrar para você quem é o teu amigo. Deus está falando para alguém aqui. Você é gostoso? Gostoso é aquela roda de ímpio? É aquilo que é gostoso? Isso que é gostoso? Deus está dizendo para você: eu vou mostrar para você quem é o seu verdadeiro amigo. Eu vou mostrar para você quem eu sou na tua vida. É por isso que tem gente que entra num ambiente como esse, do jeito que entra, ele volta. Ele entrou vazio e volta vazio. Mas quem saiu de casa, porque o culto não começou às 18 horas não, meu irmão. O culto começou quando eu abri os olhos lá em cima da minha cama de manhã. Porque tem gente que leva um dia do jeito que quer, e chega aqui e acha que Deus é obrigado a tocar nele para ele sentir Jesus. Não, senhor. O culto começou quando eu acordei. Quando eu acordei, eu disse: Senhor, hoje à noite visita o culto. Oh, glória. Hoje à noite renova o teu povo. Hoje à noite visita o teu povo. E para quem crê, vai ver a glória de Deus aqui. Você crê nisso, irmão? Glória. E eu encerro a minha fala com uma frase. A frase que Deus me dá aqui agora: o teu problema não é maior do que Jesus. Sabe, irmã, o teu problema não é maior do que Jesus. Sabe, irmã, o teu problema não é maior do que Jesus. O teu problema não é maior do que Jesus. Ele pode até tentar sugar as tuas forças, mas Deus está dizendo: hoje eu te renovo. Hoje eu te dou pão para tu caminhar mais 40 dias, receba o peso dessa palavra. É para quem crê, irmãos. Quem crê recebe a glória de Deus. Quem veio assistir continua, mas quem veio dizendo: Senhor, eu sou carente de ti, Deus está dizendo: eu renovo as forças de quem precisa hoje nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Eu quero convidar os diáconos, o irmão Ovídio, o evangelista Ovídio, já fica pronto para nós ganharmos tempo. O servo de Deus irá adorar o Senhor com um cântico. Enquanto ele adora o Senhor com um cântico, nós adoramos ao Senhor com as nossas contribuições. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido, tá certo? Você que congrega em